E vamos agora para a nossa lei orçamentária anual. Das três, é basicamente, gente, a mais tranquila. Você só precisa saber por que que os gastos estão guardados em orçamentos distintos. E aí você precisa saber o que é que cada um tem. Se você souber disso, você basicamente sabe tudo sobre orçamento, né? Claro que temos alguns parágrafos para a gente memorizar, mas dê uma olhadinha aqui, ó. O orçamento de investimentos, você vai lembrar de quem? Das estatais independentes, que são as empresas públicas e sociedades de economia mista que não dependem de recursos públicos para se manter no seu dia a dia, para bancar o seu custeio. Eu ainda coloquei a informação. Se ela for dependente, elas vão para dentro do orçamento fiscal. Se for independente, é que entra no orçamento de investimento. Então, é só os investimentos que o governo faz nas empresas públicas e sociedades de economia mista que, em regra, atuam na atividade econômica, que geram lucro. Então, elas são independentes. Mas o governo tem maioria do capital social com direito a voto. Então, ele tem o controle. Então, ele tem interesse de fazer algumas coisas. Então, quando ele investe nelas, vai para dentro do orçamento de investimento. É mostrado dentro da lua, tá? O orçamento da Seguridade Social, ele vai alocar recursos que estão relacionados com previdência, assistência e saúde, né? O famoso PAS com S, previdência, assistência e saúde, e o que sobrar, gente, vai para o fiscal. É o residual, né? Olha só sobre orçamento. Nós temos algumas informações importantes para a LOA, hein? Por quê? A LOA, quando é enviada, ou seja, o projeto de orçamento, ele tem que ser acompanhado desse demonstrativo regionalizado de efeito. Gente, esse item aqui aparece muito na Fundatec. E a Fundatec adora dizer que é na Lua. Não é na Lua, gente, é no PLOA. O projeto, quando sai da mão do executivo, ele já sai com o demonstrativo trazendo o efeito de todas as renúncias que o governo pretende fazer. É o demonstrativo do Brasil. Lembra? Por que, professor? O demonstrativo do Brasil. Tá aqui, ó. Benefícios, remissões, anistias, subsídios e isenções. O L é só para a gente ter um bizu aí para a gente memorizar, tá? Então, é o demonstrativo do Brasil acompanha o projeto de lei orçamentária anual. Lembrando que os prazos, ó, para envio são os mesmos do PPA, o mesmo do plano plurianual. No lado esquerdo, a gente diz respeito às emendas. Emendas. Para o governo propor uma emenda no orçamento, isso aqui já é falando um pouquinho de ciclo orçamentário, né? Lembra? Quem é que propõe emenda? Congresso, Poder Legislativo. Para o Poder Legislativo propor uma emenda num projeto de lei que o presidente mandou, que o governador do Rio Grande do Sul mandou, primeira coisa, aquela emenda tem que ser compatível com quem? Com o PPA e com a LDO. Ele não pode propor uma emenda na LOA, sendo que aquela emenda diz algo que não está compatível com o PPA, com a LDO. Primeira coisa, só para iniciar. Pode ser uma emenda, por exemplo, que mexa no texto, na redação, na correção, para corrigir uma imperfeição no português. É uma emenda de texto. Tranquilo. Agora, se for uma emenda que mexe no valor da despesa, presta atenção. Tem que indicar de onde é que vai vir o dinheiro. Sabe por quê? Porque o legislativo ele não pode aumentar o valor da despesa de um projeto de iniciativa do executivo, está previsto na Constituição. Então, se o executivo manda um projeto de lei e o valor daquele projeto é 1 milhão, ele não pode aumentar o valor daquele projeto para 2 milhões. Ele não pode, porque ele está aumentando despesa. Então, se ele propõe uma emenda, e se essa emenda vai mexer na despesa, então ele tem que dizer de onde é que vai sair o dinheiro para bancar aquela emenda. E isso só pode vir de um lugar, que é anulação de despesa. Anular despesas de outros lugares. Perfeito? E essas despesas anuladas de outros lugares não podem ser de pessoal e encargos, nem serviço da dívida, nem transferência constitucional. Deixa eu mudar porque ficou horrível, né? Não pode ser despesa, olha só. De pessoal e encargos, nem serviço da dívida, nem transferência constitucional. Ou seja, DST não pode, ó, desde que não incida sobre DST. Dotação para pessoal, serviço da dívida e transferência constitucional. Tudo certo? Lembrem-se desse parágrafo. Estou sentindo que esse parágrafo aqui vai aparecer na prova de vocês. Artigo 165, parágrafo 14, que é a possibilidade de o orçamento, que é anual, conter previsão para despesas de anos seguintes. Mas é a previsão. Ele não vai ter o dinheiro para pagar o que vai continuar no ano que vem. O governo vai executar uma obra que começa em 24, termina em 25. Cada fatia da sua obra vai ser bancada com o orçamento daquele seu ano. Mas o orçamento de 24 ele pode trazer uma previsão
que para terminar aquela obra em 2025 ele precisa de mais 2 milhões. Aí quando o governo for preparar o orçamento de 25, ele já sabe quanto é que precisa para fazer. É basicamente isso, é uma previsão plurianual que pode ser apresentada no projeto de orçamento. Créditos adicionais. Essa tabela já resume todos os créditos, né? Para que serve cada crédito? Lembrem-se. Crédito suplementar serve para reforçar uma dotação que já está lá dentro do orçamento. É só para colocar um pouco mais de dinheiro, né? Crédito especial é para uma despesa nova. E extraordinário é para situação imprevisível e urgente. Guerra, calamidade pública, comoção interna. Só para vocês lembrarem, tá? O crédito, o que é que tem em comum entre o suplementar e o especial? Ambos são autorizados por lei e abertos por decreto. Ambos precisam de autorização legislativa, precisam da justificativa e precisam indicar a fonte de recursos que eu já trouxe aqui para vocês. A fonte de recursos para abrir crédito adicional. Tá tudo no material de vocês. Os especiais e os extraordinários, eles também têm algo em comum. São os únicos que podem ser reabertos para o ano seguinte. Isso se eles forem aprovados basicamente nos últimos 4 meses do ano, né? Setembro, outubro, novembro e dezembro. Se sobrou saldo em dezembro, incorpora ao ano seguinte. Mas o extraordinário, ele é todo diferente dos demais. Ele não depende de lei, o governo já abre direto por decreto. Ele não pede para abrir, ele não pede autorização legislativa, ele simplesmente abre. Quem abre? O chefe do executivo. No governo federal já se abre por medida provisória. Nos estados, a depender do estado, se abre já por decreto, porque aquele estado talvez não tenha medida provisória, né? Então, ou é medida provisória ou decreto. No geral, o texto da 4320 fala de decreto. Embora ele não peça para abrir, ele abre, mas dá conhecimento imediato ao Congresso, para que o Congresso faça, né, basicamente, a discussão sobre aquele caso, se é realmente imprevisível ou urgente, porque isso também é objeto de controle. Dê uma olhada nas fontes para abertura de crédito adicional, porque sempre aparecem, né? E nós temos muitas fontes. Nós temos fontes na Lei 4.320, nós temos fonte, basicamente, na Lei de Responsabilidade Fiscal, nós temos fonte na Constituição Federal, então você precisa dar uma olhada nas fontes para abertura de crédito adicional. Com relação ao ciclo orçamentário, o que é que você já deve saber? Que o orçamento é de iniciativa do Executivo, tem que ser aprovado pelo Congresso. A titularidade da execução é do Poder Executivo, né? Ele que faz o acompanhamento da execução. E o Legislativo é o titular do controle externo, com auxílio dos tribunais de contas. Tá? Esse é o ciclo reduzido, mas nós temos um ciclo ampliado. E isso aqui já foi objeto de questão da Fundatec, por exemplo. O ciclo ampliado, ele pega o mesmo reduzido que a gente já conhece, só que ele coloca mais 4 etapas para cima, sendo 2 para o PPA e 2 para a LDO. Como assim, professor? É só você colocar para cima. Ó. Elabora PPA. Aprova PPA. Elabora LDO. Aprova LDO. Pronto. E o restante são as fases da Lua, que você já conhece. Elabora, aprova, executa, controla. Esse é o ciclo ampliado. Lembrem-se que o projeto de orçamento, quando ele vai para o Poder Legislativo, ele não vai direto para o plenário, ele é enviado para uma comissão. No governo federal é uma comissão mista, porque é deputado federal e senador, porque lá quem discute é o Congresso, não é a Câmara e não é o Senado, são os dois juntos. No estado do Rio Grande do Sul, a gente tem uma comissão permanente, mas não é mista. É uma comissão só de deputados estaduais. E tem uma comissão permanente só sobre orçamento. Então, os projetos de orçamento vão direto para essa comissão. Qual é o papel da comissão? Emitir parecer. Examinar e emitir parecer. E aí sim, esse parecer vai ser levado depois para onde? Para o plenário. O parecer vai ser depois apreciado no plenário. É lá no plenário que eles vão ver se aprova ou não aquele projeto com base no parecer. Então, o principal papel da comissão é emitir parecer sobre os projetos de leis orçamentárias. Com relação à aprovação das emendas, a gente já viu no outro esquema, né, lá sobre a LOA, mas aqui só está organizado no formato quadro. Qualquer emenda ao orçamento tem que ser compatível com o PPA e com a LDO. Tem que indicar os recursos de onde vão sair, só pode vir de anulação de despesa e não pode anular despesa com DST. Dotação para pessoal e encargos, serviço da dívida nem transferência constitucional não pode. Tudo certo? Com relação às emendas parlamentares, lembrem-se que nós temos um percentual novo, né? Para as emendas parlamentares individuais no governo federal, o percentual é de 2% e ele é dividido uma parte para a Câmara e uma parte para o Senado.
Isso aqui é o que a gente conhece como orçamento impositivo. Essas emendas têm execução obrigatória. E das emendas individuais, o governo pode transferir recursos ainda para estados, DF ou municípios. É o que a gente conhece como transferências. E elas podem ser feitas de duas formas. Nós temos a transferência com finalidade definida, em que o parlamentar já vai dizer para onde é que aquela emenda vai fazer, né? Para onde é que aquela emenda vai, os recursos vão ser utilizados para algo que vão beneficiar a União. Ele só está transferindo para que o Estado, o DF, o município, execute aquela despesa por estar mais próximo da execução. Então, a transferência com finalidade definida, o deputado já vincula o objetivo na própria emenda. Vai beneficiar a União. Já na transferência especial, meu povo, o negócio é feito meio que, olha só, já é repassado diretamente ao ente, independentemente de convênio. Já pertence ao ente que vai, ao cara que está recebendo na hora do Pix, ó. Na hora da transferência financeira, o dinheiro já pertence ao ente beneficiário. Por isso que é conhecida como emenda Pix. E ele vai aplicar o cara que está recebendo em algo em benefício do governo local. Então, veja, é uma emenda, milhões de reais da LOA federal, que vão ser destinadas por uma única pessoa, que é uma emenda parlamentar individual, ou por um deputado ou por um senador, diretamente para estados, DF ou município. Ele vai fazer aquilo sem convênio, o dinheiro já é do cara que recebe na hora da transferência financeira, na hora do Pix, e o cara que está recebendo vai aplicar em benefício dele. Tá vendo a marmota que é essa transferência especial? A única exigência que a Constituição faz é que pelo menos 70% delas, deixa eu até mudar a cor porque eu tenho laranja, né? Pelo menos 70% delas seja destinada para despesa de capital e no máximo 30% seja destinada para custeio. E não pode usar, lembrando, vale até anotar, ó, não pode nem para pessoal, para pagar despesa de pessoal, nem para serviço da dívida. Porque assim era o governo federal pagando salário de estado, DF, município e pagando dívida de outros entes. Não pode. Tudo certo? Controle na Lei 4.320 é o que a banca Fundatec mais cobra de ciclo orçamentário, é controle. Você tem que decorar isso aqui. O controle da execução orçamentária compreende o quê? Avaliar a legalidade dos atos que gerem aumento de receita ou despesa, nascimento ou extinção de direitos e obrigações. Gente, de todas as provas da banca Fundatec, basicamente, de ciclo orçamentário tem controle no meio. Ela gosta dessa parte, né? Então, pouca coisa. 3 itens, basicamente. A fidelidade funcional dos agentes responsáveis por bens e valores públicos e o cumprimento se está ou não executando o programa de trabalho proposto. Basicamente é isso. Vamos agora para a parte final, vai lá ler um pouquinho sobre receitas públicas e o que é que você precisa saber das receitas públicas, as classificações. Qual é a classificação mais cobrada? Classificação por natureza, tanto da receita como da despesa. Eu fiz um resumo um pouco mais amplo, tá? Mas a gente vai partir direto para o que vai ser mais cobrado nas questões de vocês, que é a classificação por natureza da receita. As classificações da receita, elas se desdobram em níveis, né? Quando eu falo de natureza. Nós temos o primeiro nível, que se conhece como categoria econômica, e é lá que a gente vai dizer se uma receita é corrente ou ela é de capital. Sabendo se ela é corrente ou capital, a gente vai depois para a origem. A origem é que você precisa decorar. Por quê? Porque eu tenho origens da corrente e eu tenho origens das de capital. E aí vocês gostam é da frase, né? Quais são as origens da receita corrente? Olha a frase. Tributa, compa isto. Professor, o que é tributa, compa isto? O que é, ó? Tributa são as receitas tributárias. Imposto, taxa ou contribuição de melhoria. O que é o com? As contribuições. E o que é o paisto? Tá aqui, ó. Patrimonial, agropecuária, industrial, serviço, transferência e outras. Se tiver nessa relação, é tudo corrente. Isso aqui mata 90% das questões da banca Fundatec. Porque ela vai colocar uma tabela e vai colocar um monte de receita. Ela vai pedir qual é o somatório das receitas correntes. Aí você lembra da frase, tributa com país. Então, vai lá. Quais são as de capital? Tem outra frase. Tem outra frase para as de capital. Anota aí, ó. Opera ali, amor, transou. Professor, que esculhambação. Opera ali, amor, transou. Exatamente, ó. Opera
operação de crédito, tá vendo? Operação de crédito, alienação de bens, amortização de empréstimos que o governo já concedeu e tá, né, a pessoa está pagando de volta, e o transou, transferência de capital, e o ou, que são as outras. Lembrem-se que tudo que não cabe dentro de outra categoria, né, de outra origem, você joga para as outras. Em outras receitas correntes, por exemplo, você tem multa, restituição, indenização. Nas outras receitas de capital, você tem remuneração das disponibilidades do governo, é, basicamente, outro exemplo de transferência de capital, remuneração das disponibilidades do Tesouro e resultado do Banco Central também é um tipo de outras receitas de capital. São poucas, por isso que é residual. Tudo certo? Então, decorando essa frase, você mata basicamente todas as questões. E eu acredito que isso vai aparecer na prova, tenho certeza que vai aparecer na prova de amanhã com relação às receitas, tá? Outro ponto que você também não pode deixar de ver, gente, são as receitas extra-orçamentárias. As extra-orçamentárias você nem classifica com relação à natureza, não. É só para você identificar que é um recurso que não é do governo. Ele tem caráter temporário. O Estado é apenas um agente depositário. Quando o governo vai devolver aquele recurso que não é dele, aquela devolução não se sujeita à autorização legislativa, diferente dos recursos orçamentários que só vão ser executados se tiver dentro da lei, dentro do orçamento. O extra-orçamentário não. Não integra a LOA, não gera reflexo nenhum no patrimônio do governo. Aqui, gente, é um depósito, é uma calção, uma garantia, é uma fiança, são recursos consignados que não são do governo, são as AROs, antecipação de receita orçamentária, emissão de papel moeda, tudo isso já está na Lei 4.320. Tudo certo, gente? Perfeito. Revisãozinha de receita já foi. Vamos para as despesas públicas. Para falar de despesas públicas, nós temos aí várias classificações, né? Nós temos a classificação da parte qualitativa, e aí nós temos uma série de classificações. Por exemplo, classificação por esfera. Vai me dizer em qual orçamento o governo está gastando. É no orçamento fiscal? É no orçamento da Seguridade Social ou é no orçamento de investimentos? É para isso que serve a classificação por esfera. Nós temos a classificação institucional, que a pergunta que você vai fazer é: quem gasta aquele orçamento? Qual é o órgão e qual é a unidade? Então, a classificação institucional, ela representa a estrutura de alocação dos recursos orçamentários. Quem vai receber o recurso? Qual é o órgão? Qual é a unidade? Diferente da funcional, que a pergunta é em que área? Qual a área que aquela despesa vai ser executada? É educação, saúde, segurança? E os níveis aqui eu já não falo de órgão e unidade, eu já falo de função e subfunção. Então, muito cuidado, porque a institucional confunde muito com a funcional. As duas têm dois níveis, só que elas respondem coisas diferentes e os níveis são diferentes. Institucional, órgão e unidade. É a estrutura de alocar os recursos. Funcional é em que área o governo gasta. Educação, saúde, segurança, né, transporte, né, tudo isso são funções, são as áreas em que os recursos são utilizados. Nós temos a classificação programática, ela cai muito em prova. Por quê? Porque é aqui que a gente estuda os programas do PPA e as ações da LOA. A classificação programática, ela diz o que é um programa, o que é um projeto, o que é uma atividade, o que é uma operação especial, e aí vale a pena você dar uma revisada, né, no que a gente trabalhou lá no nosso conteúdo teórico. E claro, nós temos a classificação por natureza. Nós temos a classificação por natureza da receita e nós temos a classificação por natureza da despesa. Só que os níveis aqui são outros. O primeiro é igual, para saber se uma despesa é corrente ou capital, é a mesma coisa. Categoria econômica serve para isso. É uma despesa corrente ou é uma despesa de capital? Pronto. O segundo nível é o que a gente conhece como grupo. Ele é muito similar à origem. Tá? Então, enquanto lá na receita eu tenho origem, aqui na despesa eu tenho grupos. Olha só. Nas correntes eu tenho três grupos: pessoal, serviço da dívida e outras despesas correntes. Nas de capital, eu tenho investimento, inversão e amortização da dívida. E eu tenho um grupo específico. Gente, o grupo é o que a gente conhece como GND. Ó, grupo de natureza da despesa. Ó. GND. Grupo de natureza da despesa. Nós temos um dígito só para reserva de contingência, que é aquela poupança do governo, destinada para atender a riscos que podem ou não se concretizar. Ela nem é corrente e nem é de capital.
Por quê? Porque é um recurso genérico. Eu ainda não vou dizer para que é. Se é para uma reserva, eu vou deixar ele lá. Eu nem vou classificar como corrente ou capital, só na hora de executar. Tudo certo? Lembrem-se que essa classificação que eu estou mostrando aqui para vocês, dos grupos de natureza de despesa, é uma classificação atual dos manuais e da portaria 163 de 2001. Uma portaria, né, mais atual. Porque na Lei 4.320, a divisão é por outro caminho. Na Lei 4.320, ó, na Lei 4.320, a gente separa as correntes em apenas dois grupos: custeio e transferência. E as de capital são bem parecidas. Investimento e inversão só muda aqui, ó, transferência de capital. O que é que eu chamo a atenção daqui? O que é que mais é cobrado? Obra pública. Obra pública é investimento. Só que tem um negocinho que derruba muita gente. Olha isso aqui, ó. É despesa corrente do tipo custeio, dotação para manutenção de serviços anteriormente criados. Então veja que é gasto de manutenção, ok? Aí ele coloca, ó, inclusive destinados a atender obra de conservação e adaptação de bens imóveis. Por que eu tenho medo? Porque tem gente que vê a palavra obra e acha que já, eita, já acertei, ó, é investimento. Cuidado. A obra pública é investimento. Agora, obra de conservação e adaptação de bens é manutenção, gente. Aí ela é considerada custeio, tá? Se liga nisso aí. Equipamento, instalação e material permanente também são investimentos, aparecem muito em prova. Outra coisa que muita gente erra por conta do senso comum é compra de imóveis. Aquisição de imóveis é inversão financeira. Você costuma falar muito, meu Deus, eu vou comprar uma casa, eu vou fazer um investimento. Para o governo, não é. Comprar um imóvel já pronto para uso é inversão financeira. A obra é que é investimento. Agora, se você compra um imóvel e você vai demolir aquele imóvel para construir sua obra, ó, você está comprando um imóvel que faz parte da obra. Porque você vai quebrar todo e construir em cima. Aí tudo entra como investimento. Comprou o imóvel pronto, inversão. Comprou o imóvel que faz parte da estrutura da obra, vai derrubar para construir por cima, aí é investimento. Tudo certo? Esqueminha matador também sobre investimento versus inversão financeira no que diz respeito à compra de títulos públicos. Quando o governo faz aquisição de títulos, mas aquilo ali não gera aumento de participação acionária dele naquela empresa, dos títulos que ele está comprando, tudo é inversão. Tudo é inversão. Agora, se ele aumenta o capital social dele, a participação acionária daquela empresa com aquela compra das ações, ou então ele está criando uma empresa pública, uma sociedade de economia mista, depende. Porque se ela tiver caráter comercial financeiro, ela é inversão. E se ela não tiver, é um investimento. Beleza? E se a questão falar de manual de contabilidade, ela não falar da 4320, fica mais tranquila ainda. Porque tudo é inversão. Tudo isso aqui vira inversão, se for pelo manual. Não tem essa diferença de ser com ou sem caráter comercial ou financeiro. Perfeito, gente. Terminamos nossa revisão, era isso que eu tinha para falar para vocês. Cravamos aí 50 minutos, todos os tópicos. Professor, é muito corrida, é muita correria. A prova é amanhã. A prova é amanhã, não é hora mais de ficar decorando teoria, não, gente. Aqui são as dicas finais, é para você. Vixe, é mesmo. São aquelas últimas, as últimas das últimas, gente. É o último suspiro, mas eu tenho certeza que você vai lembrar dessa revisão para sempre, porque vai ser a prova que vai mudar a sua vida. Tudo certo, gente? Obrigado pela participação, pela paciência aí. Desculpa a correria e a agonia, são 50 minutos para revisar um edital inteiro. Eu espero que vocês tenham uma boa prova amanhã. Tranquilidade, eu sei que é difícil, né? Já fiz muitas provas, também já fui concurseiro há muito tempo, eu sei como é difícil ter tranquilidade, mas é isso, gente. Deixa esse desespero de lado, porque não dá mais para ficar morrendo de estudar hoje. Não dá mais tempo, gente. Hoje é para isso aqui, ó. Hoje é para você surtar, ver o professor falando e ficar, meu Deus, o que é isso, o que é isso, o que é isso, o que é isso, mas você está assimilando ali alguma coisa. Você acha que não, mas você vai lembrar de muita coisa dessa revisão. Não só minha, como desse outro, né, do restante da equipe aí, que eu sei que está dando um show para vocês. Até a próxima, gente. Boa prova e nos vemos também no pós, hein? Qualquer possibilidade de recurso, contem comigo. Vou preparar o recurso, já deixo prontinho e a equipe libera para vocês. Até logo, boa prova. Tchau, tchau.